aí, galera? Estamos muito ativos com esses vídeos ultimamente, né? Então, se você já acompanha o canal há um pouquinho mais de tempo, você lembra que a gente tem alguns vídeos conversa sobre alguns assuntos, né? A gente já falou qual o melhor curso de inglês, como escolher o melhor curso de inglês, já falamos sobre escolas bilíngues, e esses são os vídeos que mais tem comentário, que mais tem visualização, que mais tem compartilhamento, curtidas. Isso significa que vocês gostam muito. E aí eu acho que a tríade de onde os professores trabalham, né, além de curso de inglês de escola, são as aulas particulares. Eu queria falar um pouquinho sobre isso. É óbvio que assim como o curso de inglês, assim como a escola, cada profissional, ele trabalha com as aulas particulares dele de uma maneira. A maioria tem contrato, onde coloca as regras certinho, de reposição de aula, material didático, tem taxa de material, não tem taxa de material, cada um tem uma hora-aula diferente. Se você tiver dúvidas aí de quanto mais ou menos está a hora-aula particular na sua região, tem sites como o Superprofs, por exemplo, que eu vou deixar aqui embaixo, em que você pode ter mais ou menos uma média, você tem uma ideia da média de quantos professores estão cobrando na sua área, para você saber mais ou menos antes de você procurar. Mas é claro que é uma média, alguns vão cobrar um pouco acima, alguns vão cobrar um pouco abaixo. E aí, em sites como esse, você tem acesso ao currículo do professor, indicação de outros alunos, é bem legal. E é claro que através do Instagram a gente tem acesso a muitos professores, né, a muitos serviços online. Então, é óbvio que os preços e as condições do professor vão variar de acordo com o próprio professor. Primeiro, qual é a maior vantagem das aulas particulares? E eu sempre digo a mesma coisa, que é a flexibilidade. Flexibilidade de material didático, por exemplo. Você começa com material, vê o que não se adaptou a um aluno, você pode trocar, pode fazer um mix de vários materiais, você pode criar um material novo, pode abandonar um material no meio do caminho. Óbvio que tudo é conversado, mas você tem essa flexibilidade que em escolas e cursos de inglês você não tem, né? Você tem que seguir aquele material que é meio padrão para todo mundo. Segundo, flexibilidade de horários. De um semestre para o outro você pode mudar de horário por causa do seu trabalho, ou por causa da sua faculdade, por exemplo. O professor também às vezes altera o horário, vocês têm uma flexibilidade maior de mexer com isso. E também com a reposição de aulas. Afinal, imprevistos acontecem. E geralmente nas escolas você não tem reposição de aula, né? Perdeu. É claro que cada professor trabalha sob regras diferentes e geralmente eles têm até um contratinho onde você precisa de 24 a 48 horas de aviso prévio para repor a aula, mas emergências acontecem e geralmente os professores conversam e são bem flexíveis, né? Em relação a preço, obviamente vai variar de região para região. Alguns professores têm taxa de material didático, outros não têm. Alguns professores vão até a sua casa, outros você vai até a casa dele, outros fazem online. E você tem flexibilidade disso também. Muitos alunos meus são alunos cara a cara, né? São alunos que eu vou à casa deles, por exemplo. Mas tem dia que tá chovendo, ou que tá passando mal, ou vai chegar muito tarde, pra não precisar ir pra casa dele muito tarde, a gente faz aula online. Então você tem essa flexibilidade também de como fazer as suas aulas. Às vezes o professor pode ir à sua casa, às vezes vocês podem fazer online e tá tudo certo. Uma outra coisa é que a atenção do professor, ela é voltada para poucas pessoas, né? Eu gosto muito de ter pequenos grupos na aula particular, mas geralmente tem 3, 4 alunos, não passa muito disso. Então é muito diferente o professor estar com uma atenção só para você ou se dividir com umas 2, 3 pessoas do que se dividir com 20, né? Então eu acho que você acaba tendo um ensino mais personalizado, mais próximo de você mesmo. E também, deixa eu ver, conteúdos específicos, porque, por exemplo, há muito tempo que eu não vejo em um material didático inglês para entrevista de emprego, por exemplo, ou inglês para entrevista de visto, para tirar um visto para algum lugar. São coisas muito específicas que eu acho que só com aula particular você vai conseguir sanar. Inglês específico, por exemplo, para business, para área de embarcado, inglês para aeromoças. Inclusive, fica ligado no meu Instagram que volta e meia eu tô postando coisas sobre os cursos especiais aí que eu tô lançando de aula particular. Então você tem algumas aulas temáticas que você só consegue ter com aula particular, né? Não tem jeito. Algo que eu trabalho, por exemplo, é com as inteligências múltiplas, que vai ser um dos próximos vídeos do canal nas próximas semanas, já fica ligado. Mas basicamente assim, cada aluno aprende de uma maneira diferente.
tem alunos que são muito visuais, tem alunos que são muito musicais, tem alunos que precisam de movimento. Se você tá numa sala com 22 alunos e num cronograma tão apertado quanto o curso de inglês, você não consegue ter essas individualidades bem trabalhadas. E é algo que a aula particular você consegue, né? Assim como eu falei no vídeo de curso de inglês, você pode ser uma pessoa que não se adapte ao curso de inglês e precisa de uma aula particular. Ao mesmo tempo, você pode não se adaptar ao modelo de aula particular e precisar de um curso de inglês. Então, inclusive, uma dica que eu dou, pega assim um janeiro, um fevereiro, que são meses que geralmente não tem aula no curso de inglês, faz um mês experimental. Mas assim, bate a real com o professor. Fala, olha, eu queria fazer um mês experimental, pode ser? Vão fazendo as aulas, você vê se adapta ou não. Porque caso você ache que queria tentar ver como é que é o curso de inglês, geralmente as aulas começam em março ou final de fevereiro, você já tem um tempinho aí pra correr atrás. Se você tem mais dúvidas sobre a aula particular, algo que eu de repente não comentei aqui, deixa nos comentários aqui embaixo que a gente vai batendo um papo. Não se esqueça de dar sugestão para os próximos vídeos, se inscrever no canal para sempre ver aqui as notificações quando elas aparecem. E se você quiser informações sobre aulas particulares, não só as minhas aulas particulares, mas eu tenho vários outros amigos que trabalham com isso que talvez possam te atender melhor, deixa aqui embaixo também que a gente vai conversando, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.